Boa noite, pessoal. Eu sou a Grazi. Eu sou o Wagner, a gente é da Adoção Brasil e hoje a gente quer falar sobre um tema que é muito importante, que seria como se preparar para as entrevistas. Então, como que funciona essa preparação? A gente queria abordar que item a item, como que ela vai ser, como que vai acontecer. E acredito que iremos aqui conseguir transmitir de uma maneira legal, e hoje a gente vai dividir e vai começar por um tópico só, pra gente ver como vai funcionar, né? Então vamos lá, é assim, como que se prepara para as entrevistas, para as entrevistas com o setor técnico? Então a gente queria começar com o principal item, com o principal tópico, que seria o perfil. Sim. Então, nessa questão do perfil... Que é o mais importante, Que é o mais importante, exatamente. E é nessa questão do perfil, então vamos lá. Se você estiver entrando no processo de adoção como mãe solo ou pai solo, a primeira coisa de tudo é você ser honesto com você mesmo. Sim. Entender, refletir, entender a sua realidade, né? Dentro da sua realidade, os seus desejos e as suas limitações, né? E não tem problema nenhum você reconhecer as suas limitações. Sim, quando a gente diz limitações, nessa questão do perfil, vamos colocar aqui um exemplo prático, que é a idade. Se você entende que você está preparado para adotar uma criança de até 5 anos, ok. Seja fiel a esse seu desejo, a esse seu sentimento, entendeu? A sua intenção. Né? Se você for mudar de perfil, seja para crianças maiores, ou se você entendeu que ainda 5 anos é muito e quer menor, também não tem problema. Mas é importante que isso já esteja, não digo decidido ou definido, mas que quando você for conversar na entrevista, você já tem isso em mente. E também porque não pense não falando só em questão de idade, falando de etnia, de gênero, não de doenças, são uma série de coisas que a gente tem, vai ser uma série de detalhes que a gente vai ter que pensar, e não deixem aberto só para o meu filho chegar mais rápido. Né? É cilada. E assim, além da cilada, o setor técnico ele vai descobrir que você de repente não está preparado para aquela situação e você escolheu mudar o perfil ou tem um perfil que não condiz com a sua realidade ou com a sua capacidade, né? Então é super importante mesmo que você seja fiel. Isso a gente está falando para um pai solo e mãe solo. Quando você resolve adotar como um casal, aí seja de homens ou de mulheres, o importante é que o casal tenha essa consciência. Que estejam conversem bastante, tenham isso muito bem alinhados, né, o desejo de vocês. Isso, porque isso faz toda a diferença na entrevista com o setor técnico. E assim, não é combinar a resposta. É o casal, por exemplo, a Grazi e eu, quando a gente decidiu fazer o primeiro processo de adoção, a gente falou, a gente quer uma criança de até 12 meses. É o que eu quero? É o que ela quer? No setor técnico, quando teve a entrevista, por mais que conversou separado com a gente, quando conversou junto, esse era um desejo do casal. Né? A questão de idade, como a Grazi diz, de etnia, aí sim, vale para tudo, mas então é importante que naquele momento, para aquela situação específica, a gente tenha essa consciência, assim, eu tenho que estar de acordo com o mesmo perfil que o dela. Né? Isso que é importante ressaltar e frisar. Porque se chegar na entrevista, o casal ainda não está com isso bem decidido. E aí chegar aqui, por exemplo, a Grazi fala assim, eu estou preparada para uma criança de até 10 anos. E eu falar na entrevista que eu estou preparada para uma criança de 2 anos, a gente não vai ser aprovado nessa entrevista, porque tem conflito de interesses ali. O casal não está preparado para o mesmo tipo de adoção. O setor técnico, a psicóloga vai pedir para vocês pensarem, participarem mais de grupos de apoio, até vocês conseguirem decidir, porque o filho é de vocês dois, né? É do casal, então, para que no futuro não ocorra um novo abandono.
Sim, sim. Esse lado vindo. Então é assim, realmente. Então vamos lá. O primeiro exercício que a gente tem que fazer para quem estiver entrando no processo de adoção e estiver nesse processo de pré-entrevistas é já ir com isso decidido. Ok? Então, chegando lá, então converse antes, estude antes, veja vídeos, assista palestras, tem lives com frequência na internet. Até porque também, eu acredito que a pessoa, os pretendentes, seja solo ou não, eles não acordam, vou no fórum entrar no processo. Não. Exatamente. É uma coisa que já foi, que a pessoa, o casal já conversou antes, já tá conversando há algum tempo. Então eles têm mais ou menos, eu acredito que o casal converse e saiba o que um e o outro deseja, né? Sim. Então é super importante esse exercício que tem que ser feito agora. Antes de ir pra entrevista, porque depois, aí sim, você vai ficar triste, vai ficar chateado, porque vai achar injusto porque o setor técnico não aprovou o seu perfil ali, não aprovou o seu processo. Iam fazer vocês repensarem a situação. Ele vai parar o processo, né? Ele vai pausar o processo até aí vocês vão pensar. A gente não sabe durante quanto tempo vai de cada história é única, né? Então a gente conhece processos que o casal ficaram 4 meses, 6 meses, e o casal que ficou até 1 ano, até poderem serem reavaliados e para poder continuar com o processo. Sim, então acho que nesse ponto a gente consegue deixar muito claro aí como que vocês podem se preparar, como que você pode se preparar, da mesma forma que a gente se preparou para isso. Sim. E foi até uma dica na primeira adoção que a gente teve, inclusive pelo pelo pessoal da recepção da Vara da Infância e Juventude, falou, antes de tudo, tenha certeza do seu perfil. Né? Então isso pra gente foi super esclarecedor. Por mais que nós na época não tivéssemos acesso a grupos de apoio, e não foi necessário frequentar grupos de apoio ou fazer cursos, isso foi de grande valia pra gente. Então isso a gente realmente recomenda e é o que a gente indica nesse primeiro momento. Né? Nesse primeiro bate-papo nosso, que é um bate-papo mais curto. Então a entrevista vai ser desse jeito. Né? Perfil. Futuramente a gente também vai falar sobre outras situações dessa entrevista. É que o foco hoje mesmo é perfil. E acredito que pelo perfil a gente já conseguiu dar uma esclarecida boa, né? Sim. Inclusive no perfil, além dessas questões que a Grazi já comentou, né? Que a gente conversou aqui, tem a questão também de doenças. Que é bem doenças mais... tratáveis, o buraco é bem mais embaixo, né? Exatamente. Então tem doenças tratáveis, doenças não tratáveis. E toda essa série de informações que quando chega lá é importante que se tenha consciência. Porque, lembrando, assim, não é resposta combinandinha não, né? Que a gente brinca. Não é nada combinado. É realmente você ter ideia. Doenças tratáveis, tudo bem. Por aí na internet a gente encontra algumas listas. Nas nossas redes sociais também até tem algumas listas dessas. Doenças tratáveis. Bronquite, asma. Eu consigo adotar? Eu consigo ter um filho com asma e consigo tratar. Ela vai conseguir? Se ela conseguir também, ok, a gente segue com isso. Se ela disser, falou, não, eu tenho medo, eu disser que eu tenho medo, algum receio, então a gente já coloca não. Por via das dúvidas, a negativa prevalece. Porque é o casal que vai ter que enfrentar isso junto. É o que eu sempre falo, é melhor o não, o não com certeza do que um sim duvidoso, né? Um não consciente do que um sim duvidoso. Exatamente. Então... E a gente fala muito, tem a nomenclatura, né? Adoção de crianças, adoção tardia, adoção interracial, adoção... A gente levanta a bandeira da adoção consciente, que é o que não importa como o seu filho vai nascer para você, né? Se ele vai nascer com meses ou com anos, se vai ser negro, se vai ser branco, se vai ser oriental, não importa. É a adoção, a gente levanta a bandeira da adoção consciente. Seja fiel ao que você acredita que aguenta. E o principal que a gente fala, aproveite o tempo de espera e se prepare. E lembrando também, que é importante ressaltar, que por mais que vocês estejam naquela situação de a minha entrevista daqui uma semana,
E eu já combinei não, eu já estou de acordo com a minha esposa, com meu companheiro, com minha companheira, que o perfil dessas crianças que a gente quer é de até 5 anos, por exemplo. E aceitamos doenças tratáveis também, crianças com doenças tratáveis. Ok, mas isso lembrando que não é definitivo, porque isso é para aquele momento da entrevista. Se futuramente, frequentando mais grupos de apoio, ouvindo outras histórias, né? Acompanhando outras histórias de perto, porque nós fizemos vários amigos nesse mundo da adoção. Sim, e frequentando os grupos de apoio, participando na internet, aí se futuramente vocês entenderem que o perfil pode ser alterado, que de repente vocês teriam como adotar uma criança maior, ou então não, ela vai ter que ser uma criança menor, não tem problema nenhum. Isso volta pro processo e você fala, quero mudar o perfil. Isso vai ser entendido. Outra coisa que a gente esqueceu de falando agora, questão de irmãos. Sim, tem a questão de irmãos também. Que é também. muito importante. Se ela estiver disposta... Vocês estão preparados para a chegada de 2, 3 crianças? De repente ela pode estar e eu não. Então a gente tem que falar, se ela tá e eu não. Se a gente for assim, com ela sim e eu não na entrevista, a gente não vai passar também. Porque a gente precisa ter uma decisão, porque envolve a vida das crianças, envolve toda a rotina da família também. Né? Tanto que o nosso processo, os dois, foi feito, nós não aceitávamos irmãos, porque nós entendíamos que... Independente do tempo que demorou e foi avisado pra gente que demoraria, nós somos fiéis ao nosso desejo que a gente estava sentindo, que a gente entendia que era capaz naquela situação, né? Então isso faz toda a diferença mesmo nesse processo. Para que tudo, que a gente fala, para que tudo ocorra da melhor maneira possível, né? E que seja formada a família, que as famílias se formem, construam uma história bonita, né? Que dê tudo certo. Sim. E assim, porque é tão triste quando a gente fica sabendo de casos de novo abandono dessas crianças, a gente parte o coração. Então e a gente vai ficar assim, com esse foco inicial dessa preparação. Hoje a gente falou sobre perfil. O próximo a gente vai conversar com vocês nas redes sociais para ver o outro ponto dessas entrevistas. Hoje a gente só queria focar nessa situação de perfil. Né? Então a gente agradece imensamente a participação de todos que estiveram conosco. A gente disse que ia ser bem curto, bem rápido, né? Então a gente vai ficando por aqui, porque a gente quer abordar outros temas de uma maneira mais rápida e não deixar ninguém por muito tempo nos escutando aqui. É combinado? Até porque também com as crianças não dá pra... É um pouco mais difícil. Um olho no peixe e outro no gato. Sim. É isso aí, gente. Tá bom. Obrigado. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite, se cuidem. E fiquem bem. Fiquem bem e a gente segue se falando.